Olá, você que é seguidor do Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Nesta sexta-feira tem seleção brasileira, quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Brasil passa a expectativa de todo mundo. Mas como é que fica o comércio aqui em Manaus? Para isso nós vamos conversar com o presidente do CDL Manaus, Ralph Assayag, que gentilmente atende a gente nessa live. Primeiro, muito obrigado por atender a equipe do Atual e eu pergunto ao senhor, como é que o comércio vai funcionar nesta sexta-feira? Área Central, Shopping Center. Primeiro o seguinte, na área central, as lojas que fecham às 5 horas da tarde, elas vão para o jogo a partir de 1 hora da tarde e não abrem mais. Mas as lojas que vão geralmente até às 18, 19, 20 horas, elas vão fechar para os jogos, algumas lojas vão ter televisões internas, os funcionários que quiserem irem para dentro da loja e assistir dentro da loja, e outros vão dizer, não, eu vou para minha casa, que é mais perto, acaba indo para casa. Então, essa facilidade do funcionário e do colaborador vai ser grande. O cliente vai saber que 1 hora da tarde as lojas vão estar fechadas, vão estar indo para suas casas, então a flexibilidade desse ano, principalmente para não onerar as lojas, e também dá oportunidade para que os funcionários vendam até o limite, porque eles sabem que eles são comissionados e se perder qualquer venda é ruim para eles. Os bairros vão obedecer ao mesmo ritmo que é do centro da cidade. Então, uma loja que fecha logo às 5 não volta a abrir porque não vale a pena. Mas algumas lojas também que sabem que vão ficar a parte da tarde fechada, vão querer abrir mais cedo, em vez de 9 vão abrir às 7, e isso aí vai ficar a cargo de cada um lojista naquele momento. Tipo, uma loja de material de construção não tem motivo dela abrir depois do jogo, mas ela abre mais cedo, as pessoas vão poder ir lá, como uma padaria, como um supermercado. Os supermercados vão abrir, vão ficar abertos, vão assistir os jogos dentro da loja e depois continuam funcionando, como drogarias e uma série de outros lojistas. Na parte dos shoppings, os shoppings vão ficar abertos, vão ter na praça de alimentação os telões, a facilidade tanto para o público como também para os funcionários assistirem nos telões das praças de alimentações, e depois volta à normalidade, porque são lojas que vão até 10 horas da noite. Então, nós estamos fazendo com muita democracia, com muita tranquilidade, que todo mundo se encaixe. O próprio banco também está fechando 1 hora da tarde, mas nós pedimos para eles abrirem às 8 da manhã, nós pedimos para o governo do estado e para a prefeitura não darem passarem a ser um ponto facultativo e não um feriado, porque sim prejudicaria todos nós. Então, eu acho que está sendo muito harmônico todo esse processo. Em relação às vendas, o que acontece? Venda, ela diminui um pouco, mas aumenta o seguinte, o otimismo, a liberação, o grito de alegria, isso tudo é muito bom para todos os funcionários, para todos os lojistas, para toda a sociedade. Por quê? Porque volta a ter um ânimo de tanta coisa que já se passou nesse ano difícil, duro, e essa alegria acaba motivando das pessoas poderem melhorar a sua situação pessoal e trazerem um recado, uma tranquilidade para viver melhor. Na avaliação do senhor, o comércio aderiu à Copa do Mundo, assim se enfeitando de uma forma geral, propagandas, enfim, e além disso a Copa ajuda ou não o comércio? Como eu falei, poderia estar muito melhor se a crise não tivesse acontecido. Nós poderíamos estar aí com maior volume de verde e amarelo. Mas já é o suficiente, já se vendeu bastante, os adereços, muita gente camisa amarela, isso tudo entusiasma todo mundo. Em relação à venda diretamente, quem ganhou realmente foram as empresas que vendem os adereços, que vendem as camisas, que vendem, mas muito segmento não teve esse resultado. A parte de bebidas, de lanches, isso também é muito bom. Mas no cômputo geral, não, nós temos uma pequena queda de venda. Porém, o pensamento as pessoas que ficam com pensamento positivo e aquela emoção maravilhosa que está deixando o Brasil até hoje, existe um fato, isso tudo aí motiva as pessoas a esquecerem um pouco dos problemas que todos têm, e isso melhora a sociedade. Na avaliação do senhor ainda nessa situação toda, o comércio fecha o primeiro semestre com bons números? Não, eu digo bons números porque é positivo. Se a gente imaginar em relação a 2016 e 2017, que foram negativo, eu acho que são bons números. Não o que a gente queria,
Por quê? Porque os bons números seria a gente conseguido contratar mais gente. 2018, nós tivemos o primeiro trimestre positivo, nós tivemos um segundo trimestre perto do 0 a 0, então o semestre vai ser positivo, mas o que eu penso principalmente é o número de contratação. Nós conseguimos contratar pelo menos em torno de 3 mil pessoas a mais no primeiro semestre. E no ano passado nós só demitimos. E quando vai ter uma demissão, as pessoas param de gastar porque sabem que vai pegar conta. E esse ano não, as pessoas estão mais tranquilas, a manutenção das lojas permanecem e, pelo contrário, a gente acredita que no segundo semestre poderão abrir novas lojas e a gente consiga pelo menos mais 1.000 a 2.000 pessoas contratadas. Isso é muito bom porque a gente passa a dar cidadania para as pessoas poderem receber seu salário e pagar suas contas. O comparativo, fechamento, abertura de lojas, como é que ficou nesse primeiro semestre? Fechou mais, ou abriu mais, ou inalterou? Abriu mais. No 2016, 2017 era só negativo. Esse ano nós conseguimos abrir algumas lojas, como até no final do ano inaugurou-se shoppings e no início do ano começou a abrir as lojas dos shoppings. Então você já vê, com pequenos ajustes que vieram no centro da cidade, novas lojas abrindo, lojas melhores, mais bonitas, mais arrumadas, todo mundo procurando dar para o seu cliente um conforto maior. Tanto que a inadimplência do primeiro semestre ela foi bem menor, tipo, nós estávamos no ano passado em torno de 5,1 e agora nós já estamos batendo a carreira do 3,8. E eu acredito que esse ano, se tudo der certo, da forma que está acontecendo, a gente consiga chegar em 3 pontos. E isso seria excelente para esse ano. Então, a inadimplência caindo é um reflexo que a população começou a ter um pouco mais de recurso e pagar suas contas. Para nós finalizarmos, qual é ainda hoje o maior gargalo, o maior problema que o comércio enfrenta em Manaus? Burocracia. A burocracia federal, estadual e municipal é imensa, é incalculável a burocracia. Para tudo você tem algo mais. Eu não consigo entender um país que precisa dos empresários, que precisa de fazer loja, que precisa de pagar impostos, que precisa de tudo. Cada vez mais os governos inventam normas para que menos pessoas tenham a coragem de virar empresário e poderem dar emprego. E aqueles que estão já pensam 2 vezes se vão continuar ou não, pelo volume de burocracia que tem o nosso país. Nós precisamos tirar, os governantes tinham que ter ponto número 1, diminuir a burocracia, facilitando principalmente, digitalizando tudo e você fazendo todo o sistema na internet. É o que as empresas, principalmente as grandes, até as pequenas fazem. Quanto mais facilidade eu lhe der, mais fácil você compra na minha empresa. Da mesma maneira que a gente vê os bancos, que você paga, você compra, você faz tudo pelos bancos, tudo via internet. E isso tinha que ser todos os órgãos do Estado, todos os órgãos da Prefeitura. E nós não conseguimos fazer isso. E isso aí é o que mais incomoda toda a população e principalmente os empresários. Mesmo assim, há alguma luz no fim desse túnel todo aí chamado Brasil, cheio de problemas, cheio de complicações? Eu acredito que vai depender muito da nossa eleição, vai depender muito de quem nós vamos votar. Se aquela pessoa que está com o poder de um voto brincar, não reclame para os próximos anos. Muitas das vezes a gente vê tanta gente reclamando, mas pergunta, você votou como? Brincando? Procure, veja quem é o melhor, não talvez pela amizade, sim pela competência da pessoa. Vote da melhor maneira. Se você votar bem, eu acredito que a gente tem sim uma luz no fim do túnel. Agora, se a gente não entender que um voto é uma responsabilidade imensa, por mais 4 anos, vamos continuar sofrendo mais 4 anos, e aí eu digo para todos, não reclame, você votou mal. Dr. Ralph Sayag, diretor-presidente, aliás, do CDL Manaus, muito obrigado por atender a equipe do Atual. Eu que agradeço, o Atual está aqui com a gente, passando para todo esse imenso público que tem, de estar ouvindo um pouco o sentimento direto de todo o comércio de Manaus. Eu fiquei pensando se eu ia fazer essa última pergunta ao senhor, mas eu vou fazer. Expectativa para o jogo de amanhã. Olha, eu acredito que a seleção, nos primeiros jogos, eu fiquei muito preocupado, que eu não vi uma seleção. Mas o último jogo que nós tivemos contra o México, aí sim, eu vi uma seleção tocando, arrumando, organizada. Eu acredito que nós podemos chegar de novo nos 2-0. Eu acho que 2 gols de diferença deverão acontecer pela forma que jogaram o último jogo. O último jogo foi jogado realmente como campeão, como finalista.
Então, eu não acredito que um país europeu tenha o toque, tenha a ginga, principalmente tem aquelas estrelas especiais, que ele pode ter mas nós temos, eu acredito, que os 11. Obrigado ao senhor mais uma vez. Lembrando que o slogan do veículo que leva a seleção brasileira, aquele ônibus que leva a seleção brasileira, está dizendo assim, mais que 5 estrelas, 200 milhões de torcedores. Obrigado ao senhor, um abraço. Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você que você pode rever essa e outras lives, esses outros vídeos, acessando amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Valeu. Beleza, não? Muito bom mesmo. Tranquilo.